Então, pessoal, esse filminho aqui, Roberto Barcelos, nosso aluno do Clonagem 9, né, na 9ª turma do Clonagem. Deixa eu só um segundinho aqui, pessoal. Aqui, um segundinho. Deixa eu só... Pronto, pessoal, vou ter que desativar aqui os comentários, tá? Porque eu não, do Insta, para que eu possa, eu não vou conseguir aí dar conta aí de olhar as duas coisas. Então, olha só, vamos lá. Devagar, tranquilo, vê se o senhor encontra um jeitinho para tirar a prótese nova aí que o senhor está. Um toquezinho lá para trás, de um ladinho só, porque depois que ela der ar, ela solta. Nossa, não vai soltar, não. Tá difícil? Isso. Então tenta mais uma vez. Tenta um jeitinho lá para... Isso, eu ia fazer uma coisa que de repente ela dá... Quando ela der o arzinho, ela solta. A dentadura nova, o senhor, que a outra não segurava, agora é o contrário. Está se machucando, não, senhor Francisco? Não, Só não está tá. duro. Então, eu vou tentar uma vez para o senhor, tá bom? Então, é interessante, né, que o Roberto deixou ele, e quem ainda não assistiu a live de segunda-feira, que fala sobre os fenômenos físicos que faz uma prótese total parar na boca, aí eu falei da coesão, da adesão, da tensão superficial, da pressão atmosférica, da adsorção, da sorção, então, da embebição ou absorção. Então, tudo isso são fenômenos que, né, Roberto, quando a gente consegue o vácuo completo, absoluto da prótese, o paciente tem que ser ensinado a remover a prótese, inflando as bochechas de ar. É lógico que as pessoas falam, mas no inferior, né? Não é assim, né? Eu vou mostrar um caso para vocês também do inferior, tá? Eu queria convidar a todos, nós estamos na jornada de retenção máxima, né? Máxima retenção, no dia 9 a 15 de agosto, de 9 a 15 de agosto, você vai fazer um caminho aqui no Instagram, você vem aqui, ó, onde tem a minha, um link aqui na minha bio, e aí você vai abrir essa página, você tem 3 opções. A primeira, você clica lá, deixa seu e-mail e você participa da jornada máxima de retenção de 9 a 15 de agosto. O segundo, se você quiser me seguir no Telegram, Telegram Prótese Total Clonagem, o meu Telegram para você ter tudo compactado num único lugar. E se você quiser participar de um grupo VIP e que seja avisado sobre os eventos, você clica aqui na terceira casinha aqui, ok? Então, ó, pessoal, será que retenção em prótese total é sorte ou é ciência? Então, eu vou mostrar um caso, eu acabei de reembasar um caso inferior e fiz esse filminho aqui para vocês verem, ó. Aperta um pouquinho. Vamos ver a retenção após o reembasamento funcional seletivo direto. Isso é após o reembasamento direto na prótese antiga da paciente. Então, pessoal, esse barulho que vocês ouviram, essa dificuldade de remoção da inferior, ela não é sempre 100% assim, né? Mas nós temos que despertar o máximo que aquele caso permite. Por quê? Porque nós sabemos que a prótese inferior ela tem uma área menor do que a superior. Então, os fenômenos físicos vão atuar numa intensidade um pouco menor. Mas é possível despertar o máximo da retenção. Por isso que a semana chama do máximo da retenção. O que não pode, olha, tudo isso que vocês estão vendo com uma resina mais clara era a área que estava faltando na prótese. O que a gente não pode é não despertar o máximo daquele caso e falar que prótese inferior não dá retenção, né? Então, cada caso é um caso e nós temos a obrigação de tentar despertar o máximo da retenção e da estabilidade de todos os casos. Então, nós temos aqui, ó, a nossa filosofia, que é reconstruir a prótese antiga, né? Dificilmente vai chegar uma prótese e eu não vou fazer nada nessa prótese. Eu tenho que reconstruir essa prótese.
E reembasar, às vezes, não é só suficiente, né? Nós vamos fazer uma reconstrução das bordas, área basal, e aí, quando tudo tiver experimentado clinicamente, nós vamos clonar, duplicar, e depois nós vamos fazer a prótese nova, usando nossos clones, que são moldeiras individuais dentadas. É um caminho muito longo. Nós já fizemos aqui, em 2009, o professor Tomás Gomes e eu, a publicação da nossa primeira edição. Em 2015, a segunda edição, os dois já estão esgotados. Já estou escrevendo a terceira edição, que agora vai sair pela Napoleão Quintessense. Deixa eu tirar aqui, que eu fiquei bem em cima da foto. A reconstrução, pessoal, ela é exatamente isso que vocês estão vendo, ó. A reconstrução aqui de um coliseu, tá vendo aqui, ó? Nós recebemos próteses assim, faltando um pedaço, né? Muitas vezes a mais, outras a menos, e aí nós temos que construir, né? Na verdade, reconstruir, para quê? Para que nós possamos provar, né, um protótipo 1 para 1, um protótipo muito parecido com o que vai ser a futura prótese do paciente. E aqui eu fiz uma intersecção de várias coisas, e aqui vocês estão vendo reembasamento direto. Reembasamento significa readaptar a base da prótese. E eu achei por muitos e muitos e muitos anos, eu achei que era correto como eu tinha aprendido, que eu pegava a prótese, colocava o material lá dentro, levava para a boca, fazia os movimentos e achava que estava correto. Mas, na verdade, eu só estava fazendo um reembasamento. Eu estava readaptando a base. Eu não estava readaptando o restante. Eu não estava readaptando ou recuperando a borda. Por quê? Porque o material reembasador é extremamente fluido, ele não ganha borda. Ele é extremamente fluido, ele não ganha área basal. Então, no momento que eu percebi que antes do reembasamento, antes de readaptar a base, eu preciso corrigir a área da base, sendo que ela deve ser o máximo da área possível. Então, eu tenho que recuperar a área basal da prótese antiga antes de reembasar. Eu preciso abrir frênulos e bridas que podem estar fechados a mais, levando essa prótese a superior a descer e a inferior a subir, ou seja, trabalhando contra o sentido inverso da retenção, desestabilizando essa prótese. Se tem resina a mais fechando as aberturas de frenos e bridas, eu tenho que remover. Se a borda, depois que eu recuperei a área basal, se a borda está fina, né, eu preciso recuperar a borda, porque o reembasamento não vai conseguir. E depois vocês... vou continuar depois falando, e muitas vezes a gente recupera a relação cêntrica e a DVO nos dentes da prótese antiga. Por quê? Porque eu preciso recuperar a oclusão viciada de um paciente que perdeu muita DVO. Então, eu chamo isso de reconstrução direta. Eu vou reconstruir a prótese antiga, acrescentando em resina quimicamente ativada onde está faltando e tirando o que está de excesso, um sobrecontorno, uma prótese que está sobre contorno, se eu for reembasar, vai ficar mais sobrecontorno ainda. Uma prótese que está com subcontorno, se eu reembasar, não vai recuperar a área basal. Então, nesta abordagem, eu diria que o reembasamento direto não se faz, se edifica, se constrói. Então, eu preciso, se eu pegar alguma coisa inacabada, colocar um pouquinho de resina ali na prótese e reembasar, eu só estarei reembasando uma prótese que está subestendida. Ou uma prótese que está com a borda fina e ela continua fina. Por isso que nesses anos que eu tinha essa visão simplista, que me foi ensinado que reembasamento é pegar o material reembasador, colocar na prótese antiga, levar para a boca fazer os movimentos, eu saía de uma situação assim e após o meu reembasamento eu chegava aqui, ó,
numa situação ainda não totalmente formada, com a área ideal, com a borda ideal. Hoje, a terapia faz com que, independentemente da fase que eu pegue a prótese, faltando mais ou menos, eu tento, dentro do possível, fazer algum projeto o mais parecido possível com o projeto que vai ser original. E isso, né, o reembasamento direto funcional seletivo, ou seja, essa reconstrução, ela está baseada em 4 importantes pilares, que são, primeiro, abrir os espaços ideais dos frênulos e bridas, no inferior do frênulo lingual, frênulo labial anterior, frenos laterais, no superior, frênulo labial anterior, frenos laterais, que podem, por falta do recorte ideal antes do reembasamento, porque se eles estiverem fechados, eu vou fazer o movimento, não vai ter o recorte, vai continuar fechado. Eu preciso abrir antes para que o material fluido do material reembasador possa dar o formato, o recorte mínimo possível que não interfira na função. Eu preciso restabelecer as áreas basais máximas que o músculo vai permitir. Eu preciso as bordas máximas que o músculo vai permitir, que a tolerância do paciente vai permitir. E, quando eu for reembasar, eu tenho que estabilizar os tecidos antes da moldagem funcional através desse processo. E quando eu aprendi, eu colocava a resina lá, levava para a boca. Significava que, se o paciente tinha uma flacidez anterior, eu continuava deformando essa flacidez após o reembasamento. Mas o Roberto sabe, nossos alunos sabem que nós colocamos esse termo aqui, ó, seletivo no reembasador, porque nós fazemos os mesmos desgastes internos da prótese antiga, nós vamos fazer no clone ou na moldagem funcional, porque nós não queremos deformar, nós queremos reembasar, sim, readaptar a base da prótese, mas não queremos deformar os tecidos flácidos. E isso a gente usa a técnica seletiva. Então, vamos por etapas, eu vou mostrar como nós vamos fazer cada uma, tá? Então, primeiro, estabelecer as aberturas ideais de frênulos e bridas. Opa. Então, pessoal, aqui do lado esquerdo, eu vou mostrar um filminho aonde chegou fechada essa região, o paciente com freno labial anterior muito potente, e o paciente, quando ele movimentava, descia a prótese. Então, ou a prótese desce, ou o paciente tem o seu frênulo cortado durante a função. Vai cortando, vai formando uma úlcera traumática. Então, observe que antes do reembasamento, eu liberei, testando o que nós chamamos de motricidade do frênulo, ou seja, eu quero saber para onde ele vai, eu quero saber para onde ele vai, o máximo para um lado e para o outro. E eu deixo um recorte totalmente livre. Para quê? Para que o material reembasador ele faça o recorte mínimo necessário para esses movimentos funcionais, quando o paciente falar, deglutir. E do lado aqui direito, vocês vão ver o clone, que já é a cópia, né, dessa prótese, que foi, depois disso aqui eu reembaso na boca, o paciente testa, não machucou, a prótese está bem estável, eu duplico, e os mesmos testes eu faço no clone. Vocês vão ver aqui, ó, a região do freno lateral livre, freno lateral do outro lado, ó, e um espaço para fazer o movimento. Agora, com esse clone, eu vou fazer uma moldagem funcional. E da mesma maneira que o material reembasador, ele trabalhou livre aqui, ele vai trabalhar livre na pasta de oxigênio. Quanto mais nós acertarmos as aberturas de frênulos e bridas, mais retenção, mais estabilidade, mais conforto para o paciente, mais segurança, menos controles pós-instalação. Então, esse é o primeiro pilar. Outros 2 pilares: restabelecer a área basal máxima, quanto maior a área, maior a retenção,
maior a estabilidade. Estabelecer as bordas máximas. Quanto mais grossa a borda tolerada pelo paciente, mais pressão essa prótese vai ter. Mastigação mais eficiente, mais segurança psicológica que essa prótese não vai cair. Retenção máxima. Então, pessoal, olha um exemplo aqui, e quem não assistiu à última live de segunda, assista lá para saber as invenções para se fazer uma prótese parar na boca. Mas não tem milagre, é só ciência, pessoal, não é sorte. Uma prótese dessa absolutamente fina, que foi feita provavelmente apenas com o modelo anatômico, não vai parar. Ou se parar, vai atingir uma porcentagem do que esse paciente tem de pressão, de possibilidade de pressão, né? Então, esse é um gráfico muito simples, mas ele diz o seguinte, que aqui, ó, azul é o material reembasador, e você pode até trocar esse termo material reembasador, você pode trocar por material de moldagem funcional, tá? Então, você tem aqui, ó, resina, que é a resina, a borda da prótese fina. Depois que eu reembasei, continua fina, pessoal, vai extravasar um pouquinho para fora, porque o material reembasador ou o material de moldagem funcional tem grande escoamento. Mas se você já tiver uma borda grossinha aqui, o material reembasador ou de moldagem, ele vai apenas fazer um refino dessa borda, mas você terá uma borda com muito mais característica retentiva. E a gente tem que pensar na clínica, é isso que vai ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. E as bordas? As bordas nós fazemos diretamente também na boca. E sempre o Tomás Gomes, que Deus o tenha com muita luz aí, que nós sempre estávamos muito preocupados com a simplificação das coisas. E qual que era o nosso limite? Quando levava a um prejuízo clínico, a gente parava de simplificar. E dentro dessas simplificações, nós trabalhamos com um único material reembasador, né, que eu tenho usado o Neutroliner da Brosworth, que é um material reembasador rígido, tá? Quem me conhece aí nas lives, nos cursos, sabe que eu não faço reembasamento nem com condicionador de tecido, nem com resina resiliente e nem com silicone, que são materiais que se degradam rapidamente na boca. Esse é um material rígido, é uma resina específica para se levar à boca. Não pode se usar uma resina quimicamente ativada que nós usamos fora da boca. Ela é muito tóxica. Então, tem uma vantagem de a gente usar o mesmo material, mas com diferentes fases, ou seja, diferentes consistências. Então, para esse tipo de recuperação, eu vou colocar resina na parte externa da prótese e eu não vou levar para a boca e fazer um movimento, senão eu vou estar afinando tudo. Eu vou aguardar um pouco uma fase mais adiantada dessa resina, fase plástica, quase querendo entrar na borrachoide. E aí eu levo na boca e aí sim eu faço os movimentos funcionais somente externamente. E esse procedimento, ele vai me dizer se está sobreestendida ou não essa prótese antiga, aí eu tiro no sentido vertical, e também o quanto ela vai suportar, né? A musculatura vai suportar entre aspas, esse engrossamento das bordas. Então, isso a gente faz nesta fase antiga, porque depois que eu clonar, uma das vantagens da técnica é que nós não precisamos corrigir a borda com Godiva de baixa, com silicone. Existem várias técnicas onde se corrige a borda na moldeira individual. Nós corrigimos antes. Por quê? Porque eu preciso testar isso clinicamente. Porque se isso for muito grosso, eu vou desgastar antes de clonar. Então, eu vou conseguir obter a tolerância máxima desse paciente. Então, deixa eu parar aqui um pouquinho. E agora, a prótese está subestendida na região posterior.
Muito bem, então eu vou lá, faço a técnica convencional, faço a delimitação da área basal, faço uma moldeira individual, moldo, e aí entrega o paciente, ele não suporta, ele tem náusea. Então, da mesma maneira, se nós reconstruirmos uma prótese total antiga, nos limites que seriam os ideais, nós vamos testar clinicamente, é o que eu estou fazendo. Eu vou recuperar diretamente na boca, tudo que eu estou falando, reconstrução direta, é tudo feita no consultório, com o mesmo material, que é reembasador rígido, em fase diferente. Esse aí eu quero aumentar na região palatina, para que o paciente possa testar o limite máximo que ele vai tolerar. Então, eu vou lá, coloco a resina numa fase mais adiantada e molhando no monômero dessa resina específica, eu vou modelando. Então, esse termo modelar é quando a gente usa as mãos. Eu não vou moldar, eu vou modelar, empurrando essa resina contra o palato. Eu vou tirar, ela ainda vai estar cedendo um pouquinho, depois eu vou voltar para a boca, tá? Por quê? Porque senão ela vai pela própria gravidade afastar. E eu quero devolver essa área basal na antiga. Para quê? Para que eu possa testar. Quanto mais eu ganhar área basal posterior, mais retenção, mais estabilidade, mais sucesso clínico. Estou empurrando ali, molhando no líquido, empurrando com uma espátula, inclusive na região palatina, atrás do túber estava faltando um pouquinho. Então, eu estou aumentando diretamente toda essa área. Ó, ela ainda está um pouquinho molinha, achei que ela podia ainda se deformar, volto na boca. Então, nós vamos reconstruindo o que falta, removendo o excesso e transformando essa prótese, que no dia que a gente faz isso, o paciente tem uma retenção espetacular. É imediato. Agora isso aqui vai para a água morninha, para essa resina polimerizar, e aí sim eu vou fazer o reembasamento completo. Então, olhem aqui o caso, um dos casos que a gente fez a reconstrução. Então, vejam, agora eu queria que vocês parassem, imaginassem comigo, imaginem o Osmar, lá com alguns anos de formado, fazendo aquilo que ele aprendeu. Ele pegou, o paciente chegou aqui, minha prótese não para, eu vou reembasar. Pegando um material, colocando aqui dentro, qualquer que seja, e reembasando. A imagem que eu ia ter era muito parecida com essa. Eu ia ganhar 1 milímetro aqui atrás, eu ia ganhar meio milímetro na borda, e eu ia continuar deformando toda essa gengiva que foi deformada. Agora, olha a diferença, né? Depois que eu recuperei a borda aqui e a área basal aqui atrás, se eu for reembasar aqui dentro, e usando agora, vocês vão ver a técnica seletiva, eu vou ter uma forma totalmente diferente da prótese. Maior área, maior retenção, maior estabilidade, deformando menos áreas flácidas, maior retenção, maior estabilidade, bordas mais grossas, maior retenção, maior estabilidade, abertura de frenos e bridas corretas, maior retenção, maior estabilidade. E depois que eu preparei essa prótese antiga, eu vou estabilizar os tecidos para que no dia da moldagem funcional eles continuem não deformados. Como é que a gente faz isso? Eu antecipei a técnica da moldagem funcional seletiva para o reembasamento. E esses artigos aqui, eles reforçam como é importante a gente não deformar os tecidos flácidos, né? Não moldar o paciente com os tecidos deformados. E aqui, ó, grande McCord, ele fala o seguinte, que demora 90 minutos, uma prótese que vem antiga, que está amassando uma fibromucosa flácida, demora 90 minutos para essa mucosa voltar para a posição original, 1h30. Então, aqui, ó, de colaboradores fala que se for idoso, demora mais tempo ainda, e geralmente é idoso. Então, vai para umas 2 horas. Então, se nós pudermos tirar essa deformação da fibromucosa móvel, né, da flácida,
antes da moldagem funcional, já no reembasamento, ótimo, quer dizer que eu vou moldar tecidos menos deformados, né? E é isso que a gente faz. Aqui eu tenho um exemplo, né, que eu estou dando aqui esse exemplo aqui da moldagem, reembasamento, né, funcional seletivo. Como é que a gente faz? Se tem perfuração, se tem áreas flácidas, a gente faz algumas perfurações, a gente vai desgastar mais as áreas flácidas, menos as áreas rígidas, né, ou duras, e aí nós vamos fazer essa seleção. Por isso é que chama seletivo. Onde eu quero pressionar mais, eu desgasto menos. Onde eu quero pressionar menos, eu desgasto mais e, às vezes, até quase sempre faço microperfurações para diminuir a força hidrostática do material reembasador, deformando menos os tecidos. E tudo aquilo que eu fiz para reembasar, esse preparo da prótese antiga pré-reembasamento, quando eu for clonar, né, e fazer a moldagem funcional, eu vou fazer os mesmos tipos de desgaste, levando os biotipos da fibromucosa, se é lisa e dura, flácida ou resiliente, bem equilibrada, desde o reembasamento para a moldagem funcional e, consequentemente, para a prótese nova. Então, aqui um exemplo de perfurações quando eu estou reembasando, e eu falei para vocês que o mesmo material em consistências diferentes, em fases diferentes. Então, eu usei deixa eu voltar aqui um pouquinho, eu usei para recuperar a borda, para recuperar a área basal, o material numa consistência mais durinha, de plástico para quase borrachoide. Agora, aqui é o contrário. Eu preparei, é como se isso já fosse uma moldeira individual. Então, eu preciso usar um material fluido. Então, Osmar, então o que o fabricante manda usar, você não usa? Não, eu não uso a consistência do fabricante, eu uso a consistência clínica que me interessa para cada procedimento. Então, se eu quero ganhar área, ganhar borda, eu não posso ter um material com esse tipo de escoamento, mas agora que eu vou fazer o reembasamento direto funcional seletivo, eu preciso deformar menos esses tecidos, eu faço as perfurações, trabalho com material numa fase bem inicial, para que o recorte de frenos e bridas, as áreas flácidas não se deformem. E aí vocês vão ver o resultado, abertura de frenos e bridas, depois eu tenho recuperação da borda, olha só o quanto de borda, aí tem espessuras diferentes, tem, porque essa borda é funcional. O músculo menos potente vai resultar de uma borda mais grossa, e do outro lado é mais potente, borda mais fina. Mas por que isso? Às vezes o paciente tem mastigação unilateral, tem um músculo mais potente que o outro, tem uma série de características. Por isso que eu tenho que individualizar essa borda funcionalmente na boca para cada paciente. Recuperamos aqui a região posterior que estava curta, e aí, de repente, o paciente chega e 1 hora e pouco depois ele está com uma retenção espetacular. Olha lá. Né? Totalmente recuperado. Isso é uma prótese antiga reconstruída, tá? Borda reconstruída, limite posterior reconstruído, abertura de frenos e bridas e o material reembasador. Observe que tem lugar mais transparente e lugar com mais material reembasador. Quanto mais eu desgastei antes do reembasamento, mais grossa vai ficar a camada de resina. Então, isto aqui é um reembasamento seletivo. Tá? Ele vai estar equilibrando essa prótese na boca, né? Dando menos báscula, né? Menos instabilidade. Então, o nosso princípio, a nossa filosofia é de pegar a prótese antiga do paciente e transformar, reconstruir essa prótese. Deixa eu voltar um pouquinho. Vocês vão observar aqui, ó, o frênulo fez 2 sulcos aqui, mas antes, toda essa região aqui mais clara é material reembasador. Antes eu fiz uma abertura, um V bem amplo, de acordo com o que o paciente... Aqui ele tinha um freno lateral, tinha uma brida cicatricial. Eu fui abrindo o que
agia negativamente na retenção dessa prótese, antes de reembasar. Depois eu fiz a recuperação da borda. Só de fazer isso, antes de reembasar, já melhorou a retenção na prótese. E aí, você vai lá e faz os desgastes preconizados no reembasamento seletivo e reembasa, perfurações ou não, e aí, de repente, você tem uma prótese que ela vai ser um protótipo da futura prótese, e mais do que isso, eu posso saber o prognóstico do caso. Imagine se eu corrigir, reconstruir tudo e a prótese não dá retenção, opa, sinal vermelho, para mim, que sou protesista, mas por quê? De repente, a paciente toma um medicamento, tem hipossalivação, não está, apesar de eu ter feito a reconstrução do que é tudo de limite máximo para ela, retenção máxima, o caso dela, a retenção, não se consegue, não se procede, porque os fenômenos físicos, eles não estão no seu potencial máximo, porque a saliva, né, quem não assistiu, assista a aula de segunda, a saliva ela é fundamental para coesão, para adesão, para retenção e estabilidade da prótese total. Então, nesse momento, se você reconstrói clinicamente a prótese antiga e não tem o resultado esperado, é muito simples, você senta com o seu paciente e fala, olha, o seu caso, ele não deu o resultado que a gente esperava. E talvez o paciente que não quisesse fazer um implante, não estivesse animado, ele mude de opinião, ele entenda que para ele a ajuda do implante é fundamental. E o inverso é verdadeiro. Às vezes eu vou fazer uma overdenture, eu vou fazer uma prótese protocolo, eu faço a terapia e o paciente percebe que ele não quer uma prótese fixa, ele não quer uma overdenture, ele só queria uma prótese que ele tivesse segurança. E às vezes ele não quer nada invasivo, ele fala, nossa, mas agora, se ficar assim, para mim está ótimo. E principalmente numa abordagem odontogeriátrica, às vezes você pega um paciente de 70, 80, 90 anos, que quando você faz a reconstrução, ele fala, está ótimo, eu não quero fazer implante, está bom assim. E aí você vai lá, clona, e transfere essas informações que você testou clinicamente, abertura de frênulos hibridas, borda ideal, limite posterior ideal, máximo. Mas como é que você sabe? Eu aumentei, aquele paciente volta e fala, Osmar, está me dando um pouquinho de náusea, eu tiro 1 milímetro. Aí ele vai lá, Osmar, ainda está me dando náusea, mais 1 milímetro. Ah, não está me dando mais náusea. Para! Acabei de testar o limite posterior que vai passar para o clone. E do clone vai passar para a prótese nova. Nós não trabalhamos com a sorte. Nós trabalhamos com experimentações clínicas. Então, esse protótipo da prótese antiga reconstruída, ele tem muitas informações que são transferidas para o clone e como um pendrive, eu engato no clone do clone na nova. Porque o caminho, para mim, hoje, ele não tem volta. Todos, 100% dos casos passam por essa transformação, por essa reconstrução. Então, vejam esse exemplo. Uma prótese com bordas finas, feitas provavelmente através da moldagem anatômica, região curta posterior e ainda com uma linha americana. A linha americana é para quem não sabe fazer. Riscar modelo de trabalho? Não, pelo amor de Deus. É modelo de trabalho, é intocável. Então, nós tiramos a linha americana, recuperamos o que estava faltando lá para trás, recuperamos a borda, reembasamos e muitas vezes ainda RC, recuperamos a DVOL nos dentes, clonamos. E esse clone, que é a nossa verdadeira moldeira individual dentada, vai levar todas essas informações para o nosso molde funcional, do molde funcional para a nossa prótese nova. O paciente não vai sair dessa condição e chegar nessa. Ele também, os seus tecidos vão sendo trabalhados, a sua musculatura vai sendo trabalhada. Na próxima aula eu vou falar dos músculos paraprotéticos. Nós vamos trabalhar os músculos e muitas vezes trabalhar os músculos significa empurrá-los.
E se você não fizer a terapia, quem vai empurrar? A prótese nova, machuca. Não, eu quero que essa prótese já comece a achar a neutralização dessa briga músculo-prótese.